Vamos agora dar continuidade às nossas atividades aqui do 6º CIGEP, no horário da tarde. E para agora vamos convidar o nosso painel de número 3, que tem como tema papel das entidades públicas na articulação do sistema. E gostaria de convidar para fazer a mediação desse espaço o nosso professor, também um dos coordenadores do Instituto de Pesquisa em Inteligência Esportiva, professor Fernando Cavicchioli. Seja muito bem-vindo, professor. Convidar também o senhor Márcio Neves Arbach, da Diretoria de Projetos do Ministério do Esporte. Convidar também o general de divisão Paulo Afonso Bruno de Mello, do Departamento de Desporto Militar. Convidar o senhor Júlio César Nunes Júnior, ou mais conhecido como Cezinha, do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Esporte. O Cezinha ainda está se aproximando aqui do nosso espaço, mas enquanto isso a gente pode chamar também aqui o senhor Dilson Martins, da Paraná Esporte. E lembrando, como estamos seguindo o nosso protocolo aqui, nós vamos ter as intervenções e temos já o QR Code que está tanto nas paredes e depois vamos dispor aqui para quem quiser fazer perguntas ao final. O Cezinho já está aqui entre nós, já pode vir compor a mesa também. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Fernando, tenho a honra de estar aqui mediando esse bate-papo entre os colegas. De manhã foi muito produtivo e agora a gente tem outras entidades, as entidades públicas que faz parte do nosso sistema e a gente quer conhecer mais um pouco. As regras são as mesmas, tá, pessoal? 15 minutos aí, uma tolerância, e depois a gente gostaria muito que vocês fizessem as perguntas e a gente vai dar encaminhamento. Tá bom? Então, obrigado. Eu já vou passar a palavra, então, para o Márcio, para fazer a apresentação. Beleza, professor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje à tarde novamente. Cumprimento o general Paulo, Cezinha, quem conheço há pouco tempo, mas já posso me declarar amigo. E meu amigo também, Dilson, aqui da Secretaria Estadual do Estado do Paraná. Eu preparei uma apresentação, pessoal, muito focada no trabalho que a gente vem fazendo no âmbito da Diretoria de Projetos do Ministério do Esporte. A diretoria ela é relativamente nova, é uma estrutura que saiu nesse novo reformulação ministerial. E dentro dessa diretoria a gente vem fazendo um trabalho de sistematização, interpretação, organização da Lei Geral do Esporte, na forma como ela foi concebida pelo Congresso Nacional, por nossos parlamentares, sabendo que ela enfrentou, ela passou por um longo processo de discussão antes da efetiva aprovação no âmbito do Congresso, sanção e veto pelo nosso presidente da República e, posteriormente, uma nova revisão pelo Congresso Nacional de derrubada de alguns vetos. Então, eu tentei organizar a apresentação em função desse trabalho, mas levando muito em conta o que está na legislação. A minha ideia é despersonalizar ao máximo, trazer para vocês uma visão objetiva e racional do que está posto na lei, tentando retirar ao máximo opiniões e debates internos que a gente sempre, como gestor, costuma fazer e, eventualmente, até com os nossos pares. A gente estava agora almoçando com os colegas do TCU, debatendo, enfim. Então, a apresentação está muito pautada, está muito ancorada no que está na legislação. Enfim, vou fazer uma breve apresentação, professor. Eu sou servidor de carreira do governo federal, sou da carreira de analista de políticas sociais.
Iniciei minha trajetória há 11 anos no Ministério do Desenvolvimento Social, especificamente na Secretaria Nacional de Assistência Social. E em 2021, tempos difíceis ali de pandemia, tive a oportunidade de sair da assistência social e ir para a saúde. Por que eu estou falando isso? Eu digo isso porque a gente vai, ao longo da conversa aqui, a gente vai perceber que muito do arranjo institucional que a Lei Geral do Esporte concebeu, ela se assemelha muito ao que está na nossa Lei Geral do Esporte. Então, não me levem a mal se eu trouxer outras experiências de outros setores de políticas públicas para dentro da nossa realidade esportiva hoje, mas a intenção é realmente buscar experiências históricas que a gente tem no país e aprender com elas, né? Mapear os desafios, entender o que a gente pode trazer para dentro da nossa realidade como uma boa prática. Enfim, a ideia de fazer referência a esses sistemas únicos já consolidados é essa, né? De tentar realmente aprender com essas experiências que já são consolidadas e históricas aqui no país. Então, começa a minha apresentação de uma maneira muito, acho que familiar e também muito conhecida de todos vocês. Esse aqui é um framework do professor Mesadri e sua equipe, que já foi apresentada algumas vezes aqui por outros colegas. Mas eu trago esse slide, essa figura, para a gente pensar juntos aqui a maneira e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência lá no Ministério do Esporte. O framework que o professor propõe, sua equipe aqui no Instituto, é um framework organizado em termos de níveis de prática, conforme o nosso artigo 4º da Lei Geral. Isso, também acho que vale a pena fazer uma fala nesse sentido, de que fiquem à vontade para pegar o celular e ir acompanhando a lei, dar um Google aí, Lei Geral do Esporte, e vão acompanhando ao longo da fala o que cada artigo fala. E se eu tiver, inclusive, errado, me corrijam, por favor. Mas faço esse convite para vocês, para a gente ir tentando também encontrar na lei um pouco desse debate que a gente está fazendo aqui em termos de figuras, em termos de frases mais curtas que a gente precisa fazer em um slide com 15 minutos de tempo. Então, esse é um framework que está organizado, né? O laser está um pouquinho falho aqui, está um pouquinho fraco, mas se a gente for ver, né, o que está no eixo X aqui, a gente tem formação esportiva e excelência esportiva, e lá em cima, esporte para toda a vida. Esses são os 3 níveis de prática que estão dispostos ali no artigo 4º da nossa lei. O que a equipe do Instituto fez foi tentar organizar esses níveis de prática. Queria ficar de costas para todo mundo, mas o que o Instituto fez foi tentar organizar esses níveis tentar organizar, na verdade, a prestação desses serviços de níveis de prática conforme as entidades, né? Então, foi feito um belo de um trabalho para tentar mapear e situar dentro de cada nível de prática o que cada instituição, organização, enfim, entidade presta dentro desse ecossistema, dentro, né, desse sistema nacional do esporte. Então, a gente, usando como exemplo aqui a escola municipal, ela estaria situada no âmbito de formação esportiva, e se a gente for para o artigo 5º, a gente vai ver que no formação esportiva vai ter 3, 4 ou 5 serviços descritos do que se trata a formação esportiva. Então, o framework aqui está dizendo que escolas municipais, escolas estaduais estariam situadas no âmbito de prestação de serviços e ações, enfim, eventos, infraestrutura, relacionadas ao nível de formação esportiva. E assim por diante. Então, a gente tem excelência esportiva, né, com aqui os clubes e o Sistema S, os comitês, CBC e CBCP. Temos aqui a turma dos nossos colegas do desporto militar. Então, a gente teria aqui uma série de entidades no âmbito da excelência esportiva, prestando serviço, organizando
ações, eventos e, eventualmente, construindo, né, a infraestrutura própria, né? E, por fim, esporte para toda a vida, pegando, né, de maneira um pouco mais transversal todo o gráfico, né, todo esse ciclo de vida que teria, né, um atleta, uma entidade, enfim, o que quer que seja, ela estaria situada aqui no esporte para toda a vida. Então, formação esportiva, aqui, artigo 5º, se não me engano, 4, serviços descritos, excelência esportiva, artigo 6º, com 3 ou 4, secretária, me permita falar um pouco sobre excelência esportiva, 3 ou 4 serviços descritos, inclusive a secretária apresentou isso ontem, quais são os serviços que estão no âmbito da excelência esportiva, e o esporte para toda a vida também com um rol de 5 ou 6 serviços descritos. Essa é um pouco a maneira como o professor estruturou o Sistema Nacional do Esporte. Por outro lado, isso aqui é outra face da moeda, por outro lado, no âmbito do Ministério do Esporte, a gente tentou estabelecer um framework, que inclusive inspirado no framework de governança do TCU, né, em que a gente busca uma convergência no centro do que está posto em termos de Sistema Nacional na Lei Geral do Esporte, né? Então, a gente teria ao centro, por óbvio, a nossa Lei Geral do Esporte, como um grande marco normativo. Novamente, aqui a gente retira o aspecto de pessoalidade da política pública e tenta trazer para a racionalidade, né, para o que está positivado em termos de legislação, Lei Geral do Esporte ao centro, e aqui abaixo o que a gente está chamando de setor público, né, que seriam todas essas instituições e todos esses órgãos convergindo para aquilo que a gente chama de setor público dentro desse método, né, dessa figura didática que a gente encontrou, escreveu, desenhou para tentar organizar um pouco o que está na Lei Geral do Esporte de maneira, né, espalhada. Então, como é que está meu tempo? Estou lascado. Nem vi, mas já sei que já estou lascado. Então, a gente teria no âmbito da União 5 minutos para encerrar? Ah, tá. Então tá organizado. Então, no âmbito da União, né, a gente teria o Ministério do Esporte, o Conselho Plano e Fundo, o professor ontem comentou sobre o CPF, é uma nomenclatura que a gente já havia, né, debatido em outros momentos, tal do CPF, Conselho Plano e Fundo, Conselho Nacional, Plano Nacional e Fundo Nacional, com esses instrumentos de gestão, que eu já volto para eles, mas notadamente o SNI, destacado em vermelho ali, porque é o objeto do nosso evento aqui no Paraná, e também é objeto um pouco da minha fala mais adiante. A Rede Nacional de Treinamento, Cadastro Nacional de Organizações Esportivas. Essa estrutura de governança, Conselho, Plano e Fundo, ela tem um reflexo direto, aqui está o Ministério da Defesa, tá, general? Não falei, mas ele está aqui, viu? Pode fazer um tique aqui. Estou em dia. Aquela estrutura de governança, né, aquele arranjo institucional, melhor dizendo, aquela forma de se implementar, planejar, avaliar a política pública, Conselho, Plano e Fundo, ela se reflete nos estados e nos municípios via secretarias de estados, via secretarias municipais. Então, aqui a gente tem o Conselho Estadual do Esporte, o Plano Estadual, o Fundo Estadual e lá embaixo o Conselho, Plano e Fundo Municipal. Então, essa foi uma sistemática que o legislador encontrou e estou entendendo, na verdade, aqui é a mania de acadêmico também, estou entendendo que o legislador, né, se baseou ou encontrou formas de estruturar a política pública do esporte no país, baseado em um modelo já existente anteriormente. Esse é o mesmo modelo da assistência social, esse é o mesmo modelo do SUS. O SUS executa as receitas da saúde via Conselho Estadual, via Fundo Estadual, via Fundo Municipal. O Conselho Estadual de Saúde aprova prestação de contas do Estado, né? A Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, elabora o seu plano estadual. Então, esse aqui é uma mesma modelagem que já existe em outros sistemas consolidados no país. Beleza, esse aqui
é o triângulo base, né, do que a gente está chamando de setor público. Aqui na parte superior, na parte verde ali do painel, a gente tem o que a gente chama de setor paraestatal, né? Acho que as auditorias do TCU eventualmente utilizam essa nomenclatura. Em outros trabalhos também a gente encontra essa nomenclatura de paraestatal, mas nada é do que as entidades, organizações esportivas organizadas de acordo com está na Lei Geral do Esporte. As entidades nacionais de administração do desporto, confederações, clubes, grêmios, instituições, associações, CBCP, CBC, a parte de rendimento, a parte educacional. Aqui embaixo, as entidades regionais de administração, suas federações, suas ligas regionais e as entidades de práticas desportivas. Isso aqui está disposto no artigo 29A, que foi uma revisão que a Lei Geral do Esporte passou no ano passado, né? Ele tinha sido objeto de veto e retornou para a Lei Geral do Esporte no ano passado. Então, isso aqui é a criação dos subsistemas, então, que se integram, né, conforme diz a lei, que se integram ao sistema, ao Cinesp, ao Sistema Nacional do Esporte. A gente adicionou na figura, e aí, Cezinha, também fiz o dever de casa, a gente adicionou nessa nossa figura de governança, as entidades representativas de estados e municípios. Lendo a lei, eu não encontrei menção direta, mas isso aqui é de fundamental importância, a existência dessas duas entidades de representação. É importantíssimo para o trabalho de coordenação e um trabalho de articulação interfederativa. Sem a existência de vocês aqui, é praticamente inviável a União conversar com 5.570 municípios individualmente, é inviável a União conversar com 27 unidades federativas individualmente. Então, é importante que haja legitimidade, tanto do Fórum Nacional quanto da Associação Brasileira ABSMEL, haja legitimidade para que o Ministério do Esporte se sinta confortável, se sinta tranquilo em fazer conversas, tanto com o Fórum quanto a Associação, a respeito de regulamentações, a respeito de ações, de eventos que envolvam não só o Ministério do Esporte, mas também estados e municípios, né? Então, a gente traz para a figura, né, nesse trabalho de tentar organizar um pouco a governança do sistema nacional, a gente traz para a figura essa importância das entidades representativas de estados e municípios. Tanto no SUS quanto no SUS, e novamente, perdão pela remissão a esses dois sistemas, tanto no SUS quanto no SUS, existe uma coisa chamada Câmara Interfederativa de Intergestão Tripartite, né? A CIT, que é a chamada CIT. É lá na CIT em que estados e municípios representados também por entidades representativas pactuam regulamentações expedidas pelo governo federal. Hoje a gente não tem isso no sistema. Hoje a lei não traz isso. E acho que nem deveria. Acho que isso tem que ficar por uma posterior regulamentação. No caso da saúde, por exemplo, a CIT foi criada via resolução do Conselho Nacional. O Conselho Nacional de Saúde recomendou ao Ministério da Saúde a criação de uma Câmara Técnica Intergestores, tripartite. Eu esqueci o nome, mas é CIT, a sigla é CIT, vocês buscarem aí, vocês vão ver. Comitê Intergestores Tripartite, eu acho que é isso. Então, eles se reúnem mensalmente, há uma reunião mensal, e que lá eles discutem pactuações, eles pactuam regulamentações, ações. Por exemplo, durante a vacina, Joia, eu vou avançar aqui, durante a vacina, havia uma série de, vacina da Covid, havia uma série de pactuação que era feita aqui, no âmbito da CIT, né? Não havia possibilidade do Ministério da Saúde se reunir com 5.570 municípios. Mas, professor, falta 5 minutos para 20 minutos ou 5 minutos para 15 minutos? Estou lascado. Então, era aqui que era feito, porque não havia condições do Ministério da Saúde, por exemplo, se reunir com 5.570 municípios para definir estratégia de vacinação de cada uma delas. Então, quando a gente traz isso para o esporte, o que a gente está querendo dizer olha, de acordo com esses níveis de prática esportiva, formação, excelência, esporte,
a gente vai precisar de organizar o sistema, a gente vai precisar de organizar, fazer a coordenação, conforme a professora ontem comentou. A gente vai ter que estabelecer uma forma de governança para que União, estados e municípios conversem e cheguem a um comum acordo para que a forma como vai ser prestada serviços de formação esportiva, excelência esportiva e esporte para toda a vida, seja pactuada, para que haja no mínimo uma coordenação, para que haja no mínimo uma vontade política e técnica conjunta, né? Para que não saia algo fora do sistema, como era o modelo anterior, né? Então, se a gente para pensar na legislação enquanto Sistema Nacional do Esporte, a lógica é essa, né? A gente tem que estar bem alinhado para que haja, no mínimo, uma coordenação interfederativa relacionadas às políticas públicas. Por fim, planos, conferências, certo? Ali é plano nacional, idealmente, tá, pessoal? Falar de maneira ideal, né? Se a lei geral tivesse nascido, se a gente tivesse no mundo de orçamento zero, né? Aquela metodologia orçamento zero, no ano que vira a gente zera o saldo e começa do zero. Se a gente fizesse isso, fosse possível fazer isso, zera todo mundo, ninguém mais tem plano, ninguém mais tem conferência, ninguém tem mais recurso específico, vai tudo sair de acordo com o que está aqui desenhado. Sairia um plano nacional, um plano decenal nacional, estabelecendo objetivos, metas, diretrizes e indicadores. Na sequência sairia planos estaduais, na sequência planos municipais. Isso na prática não vai acontecer. Então a União vai ter que em algum momento estabelecer o seu plano nacional e, à medida do possível, estados e municípios vão se adaptando. Aqueles que não têm, fazem de acordo com o da União. Aqueles que já possuem, tentam adequar na medida do possível. Ossos do ofício. Aqui, vou passar rapidamente, é só para dizer para vocês que aquele slide anterior que a gente trabalhou está basicamente fundamentado nesses artigos aí. Convido novamente para vocês darem uma lida. Artigo 11, 16, 17, que define as atribuições de cada ente federativo, as conferências no artigo 27, a interação entre os entes no artigo 25, 29A, que estabelece os subsistemas, as contrapartidas, a nossa famosa certificação, pessoal hoje de manhã fazendo referência ainda a 18A, natural, né? Nosso paradigma, querendo ou não, por muitos anos foi a Lei Pelé, mas hoje a gente tem as tais das contrapartidas definidas no artigo 36, e por fim 41 a 49, que são os fundos de esporte e o Fundo Nacional especificamente. Sobre o Sistema Nacional de Informações, pessoal, eu preciso comentar brevemente com vocês o que ele para daí falar um pouquinho do acordo de cooperação técnica que foi assinado com muito esforço, né, professor? Foi assinado ontem pelo nosso ministro André Fufuca, juntamente com o reitor da Universidade Federal do Paraná, Golaço, comentar brevemente sobre a forma como o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva e o Ministério do Esporte, notadamente a diretoria de projeto onde estou lotado, se organizaram para sair com esse acordo de cooperação. Então, nós temos aqui os objetivos do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos, Lei Geral do Esporte, artigo 13, peguem aí, façam uma leitura. Coletar, sistematizar, interpretar dados, entre outras coisas. Aqui, depois de interpretar dados, ele ainda coloca assim, ó, estabelecer metodologias e definir parâmetros, alguma coisa desse tipo. Para vocês verem o nível de detalhamento que tem esse sistema de indicadores e informações. Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações para a caracterização da demanda e oferta de bens esportivos. Pessoal, caracterização da demanda e oferta de bens esportivos. Infraestrutura, é lá que a gente vai identificar o que o país precisa, é lá que a gente vai identificar o que o país tem, o que ele precisa fazer para alcançar os objetivos que torcemos estejam no plano nacional do nosso esporte. Exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas do esporte. Características, bem brevemente, eu só quero ressaltar uma coisa: obrigatoriedade da inserção e da atualização permanente. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. Caráter declaratório, estados e municípios, quando forem preencher, autodeclaratório. Só que o legislador veio e falou assim, ó, responsabilidade pela inserção e veracidade das informações. Cara, você declara, mas também você está aqui, de alguma maneira, se responsabilizando. Beleza, 5 minutinhos, eu termino. Se responsabilizando pelas informações que você está declarando.
processos informatizados, ampla publicidade e transparência para as informações. Isso aqui, enfim, é um adendo. Acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Esporte e a Universidade Federal do Paraná, por via do Instituto. Novamente, buscamos na lei geral, primeiro, o que dizia o artigo 13, fomos lá no artigo 13, fizemos o nosso estudo, fizemos o nosso dever de casa, estudamos o que dizia o artigo 13 em relação ao sistema e amarramos no ACT que ele estaria de acordo com esses objetivos e que ele estaria de acordo com essas características. Agora, vocês me perguntam, mas o União pode firmar um acordo de cooperação técnica com uma universidade para a criação, ou início, ou desenvolvimento, ou implementação de sistemas? Sim, pode. Está aqui. Artigo 13, parágrafo 3º. O Ministério do Esporte pode promover... O Ministério do Esporte não colocou nem o órgão responsável pela política... Já cravou, o Ministério do Esporte, né, professor? O Ministério do Esporte pode promover parcerias e convênio com instituições especializadas na área de pesquisas socioeconômicas e demográficas, IPEA, IBGE, e com universidades especializadas em pesquisas na área esportiva para a constituição do SNI. ACT com o Instituto Inteligência e Pesquisa Esportiva. Já estou terminando, professor, prometo. Esse é o objeto. Realizar por etapas e conjuntamente o projeto Monitoramento do Esporte Brasileiro, Informações e Indicadores, com o objetivo de auxiliar o Ministério do Esporte no desenvolvimento do SNI. Então, pessoal, fiz essa fala para dizer o seguinte: o ACT, ele não é o ponto de chegada, ele é o ponto de partida. O ACT ele vai trazer uma maturidade institucional para o Ministério do Esporte, a partir da expertise que o professor já tem acumulado há longos anos, de trabalhar dados e informações para organizar a política pública de esporte no país. Ele é o único que vai existir? Não, vão haver outros, tem outras experiências espalhadas no país que vão complementar os dados que estão sendo coletados, sendo armazenados pelo professor Mesari. Nosso interesse enquanto Ministério do Esporte é conhecer a experiência e, eventualmente, definir novos ACTs. Né? Assim como o senhor estabelece os acordos de cooperação com os estados e municípios, o Ministério do Esporte também tem interesse em fazer esses acordos para que a gente tenha uma leitura nacional de dados e indicadores que, eventualmente, estejam dispersos. Último ponto. Esse sistema, esse ACT, essa atividade, ela não se sustenta se a gente não tiver essas premissas. Cezinha, estou lascado aqui, viu? Puxa minha orelha, cara. Mas eu prometo que é o último slide. As premissas... Pô, obrigado, viu? As premissas são as seguintes. Não existe Sistema Nacional de Informação e Indicadores, não existe Sistema Nacional do Esporte, o Sinesp, sem que hajam essas premissas. E, novamente, essas premissas não são minhas, estão na lei, tá? Eu só fui buscando palavra-chave e trazendo para um slide para tornar a coisa mais didática. Corresponsabilidade. Está descrito no artigo 16, atribuições da União, que há uma corresponsabilidade entre todos os agentes, inclusive com organizações esportivas. O pessoal, o professor está aqui. Inclusive com as organizações esportivas. Cofinanciamento, está lá explícito na lei, artigo 17 e artigo 18. Leiam lá o primeiro inciso do artigo 17 e artigo 18. Cofinanciamento. União vai entrar? Vai. Estado vai entrar? Vai. Município vai entrar? Vai. Organização esportiva vai entrar? Vai. Articulação institucional, cooperação, integração e integridade. Integridade de dados, mas também integridade da coisa pública, né? Na hora de fazer a sua declaração, tenha ciência de que seja a melhor informação que você possui, a informação mais íntegra possível a ser compartilhada. É isso, pessoal. Deixa o nosso e-mail, fiquem à vontade para escrever para a gente está à disposição. Satisfação imensa estar com vocês. Desculpa ter tomado tempo. E, novamente, qualquer dúvida em relação ao ACT, ao Sistema Nacional, a Diretoria de Projetos do Ministério do Esporte está à disposição. Bom, pessoal, dando continuidade, eu gostaria de passar a palavra ao general Paulo Afonso, mas antes disso, só um minutinho, eu ia agradecer pessoalmente, eu agradeci pessoalmente ele, mas também queria agradecer em público de trabalhos de mestrado e doutorado que nós orientamos, e as Forças Armadas, elas cooperaram muito conosco, nos receberam muito bem, as entrevistas, foram muitos parceiros.
Então, obrigado, né, em público por ter possibilitado essas ações. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar aqui a secretária nacional de Excelência Esportiva, minha amiga Isiane, o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, meu amigo João Batista, nas pessoas de quem aproveito para cumprimentar todas as senhoras e senhores aqui presentes, meus amigos desse painel, o nosso mediador. Eu vou procurar nesse tempo, que é um tempo curto, né? Para mim, mais curto ainda, em função de eu ser um ente desconhecido. Os demais entes que estão se dirigindo a vocês são conhecidos. Eu sou um ente desconhecido. Mas eu queria começar esclarecendo que eu sou um cidadão igual a qualquer outro aí, só que estou usando farda. Não me olhem com esses olhares diferentes, me olhem com os olhares normais. Nós, então, agradecemos, professor Dr. Mesadri, a oportunidade de estarmos aqui, termos sido considerados para esse seminário. Muito obrigado, é uma satisfação estarmos aqui. O tema que nos foi proposto é esse que está aí projetado, e nós nos autopropusemos aqueles objetivos para atingir esse tema. Que as senhoras e senhores conheçam o Departamento de Desporto Militar e a Comissão Desportiva Militar do Brasil, particularmente o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento, que foi o trabalho citado aqui pelo nosso mediador, e o Programa do Paradesporto Militar de Alto Rendimento, que é um programa que está sendo concebido. E para atingir aqueles objetivos, nós vamos seguir esse roteiro, esse sumário, com foco lá no amarelo, no PAAR e no PPMAR. Bom, aí eu vou passar correndo, não quero projetar nada, eu só quero dizer, vou deixar esse material porque eu montei desse jeito para consultas posteriores. O tempo não me permite abordar aquilo que está ali. Mas só queria dizer que o esporte militar contribuindo para o esporte nacional não é de agora. Lá em 1920, a primeira medalha de ouro do Brasil em Olimpíadas foi conquistada por aquele tenente lá, Guilherme Paraense, na prova de tiro rápido de pistola. E, no ano passado, em Paris, todos nós podemos observar, a primeira medalha de ouro do time Brasil foi conquistada por aquela senhora ali, Sargento Bia. Nós temos objetivos, missões e objetivos todos ligados ao desporto nas Forças Armadas, e uma visão de futuro de manter o Brasil como potência do desporto militar. Vamos ver mais à frente que o Brasil é uma potência top 3, primeiro, segundo e terceiro colocado nas 3 últimas edições de Jogos Mundiais Militares. Bom, para nos apresentar rapidamente, com o curto tempo que temos, eu fiz um paralelo do desporto militar com o desporto. Então, no nível mais alto internacional, nós temos o Conselho, o CISM, Conselho Internacional do Esporte Militar. No nível mais alto nacional, temos o DDM, que eu sou o diretor, o Departamento de Desporto Militar, dentro do qual está a Comissão Desportiva Militar Brasileira, que eu também sou o presidente, cumulativamente, e nós temos no braço operacional as comissões de desportos, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E hoje eu sempre converso com todos dessa área, nós temos um alinhamento de astros. Se eu não conseguir sanar os problemas do desporto militar, ou aperfeiçoar o desporto militar, ninguém mais vai conseguir, porque eu tenho aquele alinhamento dos astros ali, ó. O presidente do Comitê Paralímpico Internacional é um brasileiro, já foi citado aqui pelo vice-presidente do CPB hoje de manhã, na sua apresentação. O presidente do Conselho Internacional do Esporte Militar é um brasileiro, Coronel Rolim. O presidente do Comitê Olímpico do Brasil é um coronel. Todo mundo fala que é o Marcos Laporta, mas ele é o Coronel Laporta, meu companheiro de formação de educação física, inclusive. O presidente do Comitê Brasileiro de Clube Paralímpico é meu amigo João Batista, que eu já citei aqui no começo. Então nós temos pessoas que estão à frente dessa estrutura que me permitem trabalhar com muita tranquilidade. E assim tem sido. Eu tenho tido o meu trabalho muito facilitado. Esses são os nossos principais parceiros. Lá tem 3 estruturas internas do Ministério do Esporte, mas que eu destaquei, separei. A Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, que a secretária Isiane está aqui, já foi citada. A Secretaria Nacional do Paradesporto e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Então está lá o secretário Fábio e a presidente Adriana Tabosa, que também são grandes parceiros nossos. Bom, nós atuamos nesses 5 eixos, mas eu só vou abordar o alto rendimento e o paradesporto.
Esse é o programa de incorporação de atletas de alto rendimento do Ministério da Defesa, com o objetivo de representar o Ministério e as Forças Armadas em competições, motivar a prática esportiva e a rigidez, transferir conhecimento técnico-científico e contribuir para o desenvolvimento do desporto nacional, de rendimento educacional, de participação e de formação. Quem participa desse programa? Os atletas voluntários que passam por um processo seletivo que é mérito desportivo. Nós estamos buscando um aperfeiçoamento atualmente, já fizemos algumas reuniões, a última inclusive com a presença do Emanuel, que é o diretor-geral do COB, que esteve aqui no último painel, junto com a secretária Isiane. Esse aperfeiçoamento visa que COB e Ministério do Esporte sejam os indutores desse processo de convocação. Eles vão nos apresentar os atletas com potencial, os atletas com alto potencial e os atletas que já não têm mais interesse para estarem no nosso programa, para que nós possamos aperfeiçoar o programa. O programa vem bem, mas ele tem oportunidades de melhoria. Aí, isso que eu acabei de falar, transformado em reunião, nosso objetivo para esse aperfeiçoamento é esse: integração e coordenação do departamento com o Ministério do Esporte, com o COB, para viabilizar com o suporte da inteligência esportiva a incorporação de atletas de alto rendimento que permitirão a evolução do desempenho esportivo do Brasil nos próximos ciclos, tanto de Jogos Mundiais Militares. Na minha função, eu tenho que olhar Jogos Mundiais Militares. Os Jogos Olímpicos de Verão é a última coisa lá, é contribuir com o desporto nacional. Mas eu estou olhando para ele o tempo todo. E Jogos Olímpicos. Porque eu entendo que ao contribuir com os Jogos Olímpicos de Verão, eu estarei contribuindo com os Jogos Mundiais Militares, automaticamente. E também o interesse nosso da CDMB e das comissões de esportes, aquele braço operacional das três forças, para, juntamente com o interesse do Ministério do Esporte e do COB, para o desporto nacional, nós estamos buscando, nesse aperfeiçoamento, um edital padronizado. Hoje, cada força faz seu edital de convocação e interage direto com as confederações e federações. Nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que a interação seja do departamento com o Ministério do Esporte, COB, formal, por documento, e eu imponho o que quero para as comissões de esporte, para a gente buscar um aperfeiçoamento e ter realmente quem precisa estar no PAA, quem vai participar dos próximos ciclos esportivos e quem vai trazer os melhores resultados para o nosso país. Aí são as vantagens diretas e indiretas do integrante do sistema do PAA. Também o tempo não me permite abordá-las com um nível de detalhe maior do que esse que eu já abordei, mas ficarão aí à disposição. Só uma ideia geral de valores: o PAA hoje gasta 48 milhões por ano, dos quais 44 milhões com pagamento de pessoal e 4 milhões com as demais atividades. O orçamento do Ministério da Defesa e das Forças voltado para o desporto é próprio, é o orçamento da defesa. Eu queria compartilhar já, não vou contar muita historinha, senão todo mundo vai chorar, mas eu não recebo nada, fomento nenhum de loteria, de bet, de lugar nenhum. É o orçamento da força. E esse orçamento do ano de 2020 para o ano de 2025, sem contar as características atuais do orçamento, está liberado só 518A, os bloqueados até o final do mês, sem contar isso, considerando a aprovação total, liberação total, a queda de 20 para 25 é de 50% do orçamento. Porque o orçamento das Forças Armadas para a defesa tem caído, ou se mantido sem correção, sem atualização, e na hora de dividir as fatias desse bolo, o desporto recebe naturalmente uma prioridade lá atrás, porque a missão constitucional das Forças Armadas é defender a pátria. Então, se nós não tivermos uma interação muito grande, uma cooperação e uma participação, mesmo que indireta, nesses recursos nacionais voltados para o desporto, nós temos um futuro que não vai permitir cumprir aquela visão de futuro lá do departamento, de manter o Brasil como potência mundial dos Jogos Militares. Esse é o efetivo atualizado em fevereiro de 25. Eu sei que já não é mais esse, está na ordem de 587, porque houve incorporação agora em março,
na ordem de 587, mas vamos considerar esses dados aí do nosso PAR. Mais ou menos a metade, homens e mulheres, né? Mulheres ganhando dos homens, lá na Marinha do Brasil, e perdendo só no Exército, ganhando de novo na Força Aérea. E bem equilibrado no quantitativo total, né? Praticamente 1 para 1. Aí, só para dar uma noção às senhoras e senhores, um histórico das nossas participações nos Jogos Mundiais Militares. Vejam lá, ó, as classificações do Brasil. E a quantidade de medalha. O máximo tinha conseguido até 1 medalha de ouro, até o surgimento do PAR, em 2008. A partir daí, o Brasil é primeiro, segundo e terceiro. Desculpem, eu estou tampando a apresentação. Nas 3 últimas edições, a primeira em casa, né? Lá em 2011 no Rio, depois na Coreia e na China. Ganhando nunca mais, a partir do PAR nunca ganhou menos de 21 de ouro. Então o Brasil tornou-se uma potência mundial do desporto militar a partir do PAR. O PAR é nosso interesse, das Forças Armadas. Isso é uma maneira de fazer diplomacia militar. Mas aquele aspecto orçamentário não deixa de ser verdadeiro. Na hora de dividir as fatias do bolo, o desporto sempre fica nas prioridades finais. E o orçamento vem decrescendo ano a ano. Aí a nossa participação nos Jogos Olímpicos de Verão, essa é bastante conhecida de todos, né? Mas eu queria destacar o branco lá de baixo. Ó. A partir do momento do PAR, a representação dos militares atletas na delegação, no time Brasil, e a participação desses militares atletas na obtenção de medalhas. Vou me focar em Paris, ano passado, que nós éramos 35% do time Brasil e conquistamos 11 das 20 medalhas, 55% das medalhas. Então o PAR tem efetividade, em que pese eu estar falando que nós estamos trabalhando para aperfeiçoá-lo, ele tem muitas oportunidades de melhoria, mas ele tem efetividade. Os números estão aí para comprovar isso. E esse é o PPMAR, o nosso programa do Paradesporto Militar de Alto Rendimento, que vai nascer, está em fase de concepção, também sem recurso extra, cortando do orçamento. Naturalmente ele vai cortar do PAR, porque o recurso é meu, é recurso para o alto rendimento do departamento. Ele vai dividir com o PAR o recurso existente. O objetivo é fortalecer a equipe militar paralímpica, nas participações nas competições do Conselho Internacional e cooperar com o desenvolvimento do desporto paralímpico nacional. Ele vai ser diferente do PAR, porque eu não vou poder fazer um processo seletivo de incorporar atletas de alto rendimento. A lei do serviço militar impede que pessoas com deficiência sejam incorporadas ao serviço militar, porque a finalidade do serviço militar é a guerra. Então, no desporto militar, no paradesporto militar, eu tenho que pegar o militar que por um acidente, uma enfermidade, adquiriu uma deficiência e foi reformado e treiná-lo para ser um para-atleta, um militar para-atleta. Essa é a diferença. E aí, nós temos nas fotografias, eu vou mostrar na fotografia final, só os nossos campeões mundiais do paradesporto militar. Esse programa está sendo concebido e inicialmente vai trabalhar aquelas modalidades que são as modalidades do CISM. E por que eu estou concebendo um programa novo, que eu não posso incorporar gente, que eu tenho um país que tem um alto desempenho no paradesporto e não posso usar esses atletas? Por que eu estou fazendo isso? E vai dividir recursos com o PAR? Porque a partir da edição de 2027, a próxima, dos Jogos Mundiais Militares, em Charlotte, nos Estados Unidos, o resultado do paradesporto vai contar na classificação geral. Coisa que nunca aconteceu. Vai ser a primeira vez. E eu já sei que vai ser muito difícil eu conseguir ficar em primeiro, segundo, terceiro com essa situação do jeito que está hoje. Então nós já estamos nos antecipando e criando um programa para tentar recuperar a nossa posição de top 3 nos Jogos Mundiais Militares. Bom, e aí para finalizar a minha apresentação, apenas uma visão geral e caracterizar essa dificuldade orçamentária com essa queda de 50% nos últimos 5 anos. Esse é o quadro de competições do CISM para 2025. O meu orçamento só permite ir naquelas que estão em verde lá, sendo que a número 12 eu estou indo porque a Confederação Brasileira de Hipismo pagou. Eles estão lá agora, competindo. Estão em primeiro lugar, inclusive.
Tá? No 4º dia de competição, a nossa equipe está em primeiro lugar. Mas nós só estamos lá porque a confederação pagou as passagens. O meu grande problema para desporto militar, isso é bom que todos conheçam, até para divulgar, que as pessoas acham que, pô, é uma fortuna que precisa. Como é uma competição do Conselho Internacional do Esporte Militar? O país organizador da competição, ele recebe no local de chegada, transporta para o local de alojamento, ele se encarrega do alojamento sem ônus para as delegações, alimenta, transporta para o local de competição e leva de volta para o local de retorno ao país. Eu só preciso, num campeonato mundial militar, pagar passagem, diária e seguro viagem. E diária é meia no dia da ida, meia no dia da volta. Porque como está recebendo durante a competição, alimentação, transporte e alojamento, não faz jus à diária. Então é muito barato ir. Mas mesmo assim a gente não consegue. Porque o nosso orçamento é muito pequeno. Não quero que ninguém se comova nem chore, mas o meu orçamento anual é de R$3.106.000. É o troco, é o que qualquer setor de qualquer outro aí anula de restos a pagar, é o meu orçamento anual. Ok, estou terminando. Só falta esse aí e foto. E no paradesporto são essas as competições. O paradesporto não tem um programa, está em concepção, mas eu tenho a estrutura do paradesporto nacional, ela me banca em muitas coisas. Eu acabei de ir para o Invictus Games no Canadá esse ano, com as passagens pagas pelo Ministério do Esporte, lá pelo secretário Fábio, da Secretaria Nacional, e os uniformes dos nossos atletas adaptados, cedidos gentilmente, patrocinados pelo Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Foi a primeira participação do Brasil na história do Invictus Games. O Brasil tinha sido convidado a se filiar no ano passado, e o Brasil foi com 8 atletas e sagrou-se campeão do vôlei sentado. Os 8 atletas do vôlei sentado voltaram campeões do Invictus Games. Bom, dentro do tempo disponível, foi isso que eu me propus a apresentar-lhes. A gente teria muito mais coisa a falar, muito mais detalhe a apresentar, mas com o tempo disponível, isso que dava para ser falado, e eu gostaria de finalizar apenas apresentando em 2 imagens. Essa do desporto, dos medalhistas de Paris, esses são todos militares atletas, já apareceram vários deles, se não todos, em apresentações anteriores, nos painéis anteriores, né? E esses são os nossos campeões mundiais do paradesporto militar. Todos militares que, por acidente ou enfermidade, adquiriram uma deficiência, foram chamados para o treinamento, treinaram e, nas competições dos últimos 2 anos, sagraram-se campeões mundiais. A equipe de vôlei sentado, que foi campeã do Invictus Games, está ali no centro. A Márcia, lá da Aeronáutica, na esquerda, canto esquerdo superior, campeã de tiro. Tenente Tércia, sentada aqui na cadeira de roda, em cima do O do meio, campeã mundial de tiro com arco, e por aí vai. Então aí nós temos, diferente do PAR também, nós temos os militares da Marinha, Exército, Aeronáutica, polícias militares e corpos de bombeiro. As forças auxiliares têm um grande efetivo de gente reformada, também vai participar, já participa e vai continuar participando desse programa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras do general Paulo e gostaria de passar a palavra, então, ao Cezinho. Vamos lá. Boa tarde. Rapaz, não é fácil você falar hoje aqui, né? Um e-mail aqui a uma plenária extremamente qualificada. Hoje eu vinha pensando muito, desde quando veio o convite do professor Mesade, um grande amigo que o esporte me trouxe, eu fiquei naquela, meu Deus, o que é que eu vou falar lá no Instituto? Todas as reuniões que eu vou lá, eu só vejo doutores, mestrandos e tal. Como é que a gente vai chegar e vai abordar nesse meio acadêmico propriamente dito, né? E aí você vai... Eu costumo dizer que como está no esporte, né? Eu não sou oriundo do esporte, minha formação é em gestão pública, mas eu costumo dizer no esporte que quando você não sente aquele friozinho na barriga antes de entrar no tatame, de pular na piscina, ou de entrar numa quadra ou num campo,
não vale a pena. E eu posso dizer que eu estou ainda na fase das borboletas no estômago aqui, ainda um pouco ansioso do que a gente vai discutir, mas também feliz com o que eu começo a enxergar hoje aqui. Nas apresentações, eu gostaria de saudar aqui a todos os presentes. É uma grande alegria estar aqui nesse seminário, rever amigos, rever grandes nomes, estar aqui falando para nomes e estrelas do esporte nacional, internacional, que a gente vem desenvolvendo. Márcio, né? Falei certo, né? Márcio, vê a sua apresentação do Ministério do Esporte hoje, falando da lei geral, falando de toda essa questão da formalização do sistema, nos deixa hoje, eu saio daqui particularmente muito animado de verdade, porque eu, assim, com todo respeito ao Ministério, com todo o respeito que eu tenho a toda essa ligação com o Ministério do Esporte, mas é a primeira vez que eu vejo algo assim, centrado, e que vem falar e que vem trazer falando de estados e municípios, que a gente infelizmente não escuta diariamente. E aí o que é que ocorre? Com tudo isso, saudando a todos os presentes, general, eu não vou falar meu orçamento não, porque eu acho que o senhor chora, viu? Mas imagina só, você ter obrigado, Potência, você ter um orçamento de 3 milhões para gerir o programa. Eu sei que é muito, muito difícil, mas às vezes um orçamento de 3 milhões para gerir um estado é um pouco mais complicado ainda de se tratar, né? Mas a minha ideia de vir aqui discutir e falar com vocês, eu não tenho slides elaborados, tá? Eu estou bem tranquilo aqui, eu estou falando de maneira muito à vontade aqui com vocês hoje. Não tenho esses slides elaborados. Estou lhe reconhecendo, lá da CBDU, né? Tudo bom, né? Como vai? Não tenho esses slides extremamente elaborados, como eu falei, mas eu tenho uma vontade de transformar, uma vontade de buscar uma política pública efetiva do esporte, uma vontade de construir e participar dessa construção, trazendo aí efetivamente qualidade, trazendo principalmente o poder do orçamento para o esporte. Porque assim, sendo bem sincero, me perdoem aqui se eu for até grosseiro no que eu vou falar, mas se a gente não discutir efetivamente um orçamento para o Ministério do Esporte, que ele vá trabalhar a política pública através dos estados e municípios, a gente vai só falar e nada vai acontecer. É muito, eu posso dizer assim, é muito triste você chegar no Ministério e dizer assim, nossa, esse projeto aqui é muito massa, isso é muito bacana, isso cabe aqui lá no estado do Rio Grande do Norte. Terminei me apresentando, né? Tá vendo como a ansiedade está grande? Eu hoje estou subsecretário de Esporte do estado do Rio Grande do Norte e atualmente presidente do Fórum dos Secretários Nacionais. Venho percorrendo aí na secretaria aí há 10 anos já, na gestão do esporte. Já rodei em todos os setores da secretaria, chefe de gabinete, secretário, saí, coordenação, voltei, e agora subsecretário. Por que subsecretário? Dentro da formulação lá de 2019, quando foi extinto o Ministério do Esporte, alguns estados extinguiram suas secretarias, o nosso foi um, e transformou a subsecretaria dentro da educação, o que é um grande problema também, porque aí você complica ainda mais o seu orçamento e mais as suas ações. Mas, enfim, se você não tiver efetivamente esse recurso para executar a política pública, você não vai avançar nem conseguir. Então, passando aqui um pouco, né, o papel primordial do desenvolvimento do esporte atuando na formulação, implementação e gestão de políticas públicas esportivas. Qual é o dever do Estado? Qual é o dever dos municípios? Aquilo que Márcio falou aqui há pouco tempo. São as conferências. A gente tem que organizar nossas conferências, tem que iniciar nossas discussões, precisamos discutir amplamente o papel do esporte, porque muitas vezes, dos 5.580 municípios que nós temos, infelizmente, aqueles municípios menores, muitas vezes são pessoas que estão ali numa secretaria, ocupando a mesma secretaria dele, ele sozinho. Porque o cara vai ser o secretário, vai ser o cara que vai organizar a competição, vai ser o cara que vai buscar o recurso fora, vai ser o cara que vai estar ali tentando, por A mais B, buscar como movimentar e como trazer o esporte de qualidade para a sua comunidade, para o seu município. Então, o papel do fórum, o papel dos secretários, o papel das secretarias estaduais hoje, propriamente dito, está principalmente nessa construção.
Quem estava ontem de manhã, viu que Mesade comentou um pouco do que a gente foi lá, por exemplo, alguns estados que ele percorreu já nessa construção, nesse primeiro momento. E o estado do Rio Grande do Norte foi um. Dos 167 municípios que a gente tem no estado do Rio Grande do Norte, a gente reuniu em torno de 120 municípios para o nosso encontro de gestores municipais, e ele foi tratar exclusivamente a questão da criação do sistema, que compreende o CPF, né? Que vai ali dos conselhos, do fundo, de todo o escopo necessário para essa articulação. Eu costumo dizer muito lá no estado, quando eu reúno com os municípios, e alguns lugares também que eu vou, que a gente, hoje eu aprendi uma nova modalidade com o Márcio. Desde ontem, na verdade, eu venho ouvindo ele com a questão da saúde, sempre linkando ali a questão da saúde nas transferências fundo a fundo, mas eu costumo falar que a gente precisa brigar também como a cultura briga. A cultura briga por uma política organizacional, a cultura enche um auditório lotado aqui, como esse, me desculpe a expressão, vai quebrar o cacete com quem estiver à frente lá do Ministério, da Secretaria, do que quer que seja, mas eles vão buscar aquele recurso e vão fortalecer a política da cultura. Da porta para frente, cada um olha o seu umbigo. O esporte, não. O que eu enxergo... Aí eu estou falando com machismo, posso estar completamente errado, mas aonde eu passo e o que eu enxergo é que a gente briga entre nós mesmos. Eu gasto R$100 eu gasto R$200 mil para a Mesade não ganhar 5, por exemplo. E eu digo isso em valores para a gente ter um nível de energia gasta dentro desse processo. E esse entendimento a gente também vai enxergando nas secretarias, vai enxergando nos municípios, e assim a gente vai passando. Então a gente precisa aprender a brigar pelo nosso esporte, assim como a gente briga pela cultura. Como eu estava conversando com o Wagner, não estou vendo o Wagner ainda aqui, está ali. Mas eu conversando muito com o Wagner ontem, que Wagner também tem uma ação cultural muito forte, além de um grande também articulador esportivo, junto com a nossa secretária Lídia, lá no estado de Alagoas. E Wagner, como ele tem um olhar da cultura, Wagner, eu não estou doido não, né, com essa história da cultura. Aí Wagner, não, a cultura você vai ter ali o audiovisual, você vai ter a comunicação, você vai ter os demais entes, e de fato e de direito, existe essa união. Depois cada um faz o seu. Então a gente também precisa pensar nesse sentido. E é o que a gente vem fazendo. E o fórum também não fica muito atrás. O fórum também não fica muito atrás. O fórum, até você conseguir formalizar ele todo, organizar, puxar para uma reunião, iniciar essas discussões, a gente vai ter sempre ali um ou outro que vai buscando, saiu no meio de uma reunião e depois busca no Ministério aquela informação que estava sendo discutida ali e tal. E aí isso cria uma fragilidade também. Isso precisa naturalmente ir sendo construído. E graças a Deus, aos pouquinhos, a gente vai montando e vai quebrando todos esses paradigmas que a gente vem desenvolvendo e avançando na frente, né? Então, o maior desafio que nós temos hoje é a construção e elaboração dos nossos conselhos, seja eles estaduais, os conselhos municipais, sistemas, fundo em especial, para que a gente possa ter essa transferência rápida e essa evolução. Por exemplo, vou dizer aqui de público, recentemente eu tive uma discussão danada com Isiane por conta de um programa do Ministério. A gente passou aí quase 1 hora no telefone brigando, eu e ela dizendo a versão dela, eu dizendo a minha. Mas depois você entende que, em partes, nem eu estou 100% errado, nem ela está 100% certa, nem ela está 100% certa, e, enfim, nem eu estou 100% certa, e ela está 100% também correta. Por quê? Porque, de fato, a burocracia ela é excessiva dentro do serviço público, e não é que ela tem que deixar de ser, ela tem que continuar sendo. Mas a forma que o Ministério encontrou, através dos TACs, juntos aos institutos, ali é uma coisa que eu disse, Isiane, a gente precisava discutir isso também dentro do fórum. Porque a política do esporte, ela termina chegando nos estados, sem que o estado saiba que ela chegou lá. Eu, particularmente, como eu disse a ela, eu descobri que aquele programa chegou lá via rede social. E isso é muito chato, é desgastante para a política como um todo nessa construção.
E aí eu fiz algumas ligações, conversei com algumas pessoas e descobri também outras agendas, outras ações que estavam acontecendo e que também não tinha sido nem comunicado, nem tinha tido esse olhar mais cauteloso de buscar o Estado para perto. Por isso, Márcio, que eu falo hoje que na sua apresentação, quando eu enxergo ali, eu enxergo esse diálogo sendo proposto do Ministério com os demais entes, seja secretarias estaduais ou municipais, a gente consegue avançar melhor nesse sentido. E consegue criar uma política e essa discussão maior. E aí, dentro dessa questão da criação do fundo, eu acredito que isso pode acabar. Porque o fundo, a transferência fundo a fundo, vai ser mais rápida, vai se executar com mais tranquilidade, e assim a gente vai chegando e avançando melhor nessa questão, nesse sentido. Óbvio que a gente tem estados extremamente organizados, o estado do Paraná é um desses, é uma referência dentro dessa política do sistema, da criação dos fóruns, da criação do fundo, a política da transferência fundo a fundo também, em especial, isso me permita, mas um grande cara que eu me aconselho muito está ali, o professor Antônio Dourado. Quando eu estou no perrengue mesmo, eu digo, Potência, me ajuda aqui, tal e tal. Eu tenho meus, vamos dizer assim, meus aliados e meus mentores, né? E hoje aqui eu tenho 2, viu, mesário? Além de você é o principal, porque quando eu estou na bucha mesmo, eu ligo, mas Radriz, me salve aqui, pelo amor de Deus. Mas eu tenho sempre Antônio Dourado aqui e Luciano Leonido lá em cima, meu secretário do estado de Pernambuco, que sempre eu estou ligando para ele também, e conversando e dialogando. E hoje tenho a felicidade de ser o vice-presidente do Fórum Nacional. E a gente vem avançando nessa construção e nesse sentido. O papel geral do Estado como um todo, né? Como a gente vinha falando, fomentar a prática esportiva em todo o Estado e município, através do Estado com os municípios, promover a inclusão social por meio do esporte, garantir o acesso universal à prática esportiva, desenvolver o esporte escolar e de alto rendimento, parcerias, que já foi falado aqui pelo próprio general, por Márcio, por todos aqui, gestão dos equipamentos e a promoção de programas. Programas esses que vão buscar o talento, que vão buscar possibilidades, que vão encontrar atletas. Quando o senhor fala, por exemplo, da Sargento Bia, é sargento, né? Correto? Olha, general, eu chamo todo mundo de Potência ou comandante, que é quando eu chego, que é para não correr de perder, porque é bem melhor errar para cima do que para baixo, entendeu? Viu? Mas o que é que ocorre? Quando a gente vê lá a Bia, e você vê a história de Bia lá atrás, ela disse que foi descoberta num projeto social. Então, o esporte, a construção do esporte como um todo, de alguma maneira, ela vai passar pelo Estado e pelo município, não tem jeito. Não tem jeito, o Estado e o município é um fator base, é ele que vai descobrir o talento, é ele que vai trazer ali, através do projeto social, através dos seus programas de incentivo, através de programas como o Bolsa Atleta, ou até programas mesmo, como é um grande programa hoje que o Ministério tem do Revelar Talentos, que está buscando em todo o país atletas e buscando fomentar essa prática. Não é desmerecendo, nunca, longe de mim dizer isso, mas no caso do par, por exemplo, estou colocando o par como exemplo, tá? Porque o senhor está aqui, mas estamos em casa. Mas no caso do par, aí uma curiosidade, lá quando o senhor passou bem rápido, o senhor falou que trabalhava o escolar, que aí vai ser a base, né, vamos dizer assim, e busca no par lá no alto rendimento, mas o senhor se ateve ao alto rendimento. Mas o par, geralmente, ou teoricamente, ou principalmente, absorve já aquele atleta formado já, correto? Então, o senhor vai dar condição, através do programa, para ele treinar, para ele ter uma qualidade, para ele ter uma boa alimentação, uma suplementação, condição de treino, e ali garantindo o salário que vai garantir a família dele, garantindo o 10º, dando todas as condições sociais. Essa é o que a gente precisa discutir. Sem financiamento não existe esporte. Sem a base lá do Estado, dos municípios, através dos seus projetos e dos seus programas, que é o que precisa ser discutido lá dentro das conferências, na criação toda do sistema, é que você precisa fortalecer toda essa base, sem esquecer que estados e municípios existem para assim alimentar.
alimentar o programa como o PAR, alimentar, por exemplo, o Comitê Paralímpico de Clubes, o Comitê Paralímpico de Clubes, o Comitê Brasileiro Paralímpico, o COB, o Time Brasil, o CBC, o CBCP, para que a gente possa, eles aí, naquela cultura clubística também, possa estar investindo e mantendo. Vamos lá. No estado do Rio Grande do Norte, nós não temos uma cultura de clube. Ali tinha 36 clubes aqui na apresentação de Emerson hoje. Só que você não tem nem... não tem nenhum clube pleno. Porque não existe a cultura. Quando você vem para baixo, aí você vê lá, Curitiba, Rio Grande do Sul, tal, esses estados, você dá um salto gigantesco no número de clubes. Porque existe essa cultura, existe esse investimento, existe tudo isso. E o CBC hoje, ele conseguiu abrir a porta dos clubes através do fomento, diretamente, e aí trazendo para dentro o social. Porque ele vai ter condição plena de ter uma equipe de qualidade, de buscar um atleta, de pagar um prolabore, de ter um alojamento com qualidade também, alimentação, tudo isso, para que isso possa ir desenvolvendo essa prática e alimentando o alto rendimento. Mas quem foi que fez a base? Estados e municípios. Então, volto a dizer, o grande desafio hoje, nosso, enquanto Estado, enquanto município, no nosso entendimento, em discussões aqui com vários secretários, é que a gente precisa fortalecer o esporte com uma política efetiva, um orçamento efetivo, que a gente tenha condição plena de execução. Hoje você vê, por exemplo, a Câmara Federal com a Comissão do Esporte, pelo menos o ano passado, com 650 milhões de reais em emendas de bancada, para poder ser destinado na prática do grupo da comissão. Aí eu bato na porta de Isiane, mulher, me salve aqui, pelo amor de Deus, a gente tem um projeto assim, assim, assado. Aí Isiane olha para mim e faz, Cezinha, olha, nosso orçamento aqui está zero, 40 milhões discricionado, para a gente executar uma política no Brasil todo. Como é que isso bate? Onde é que essa conta fecha? Não fecha em canto nenhum. E é por isso que a gente precisa, enquanto instituições, secretarias, municípios, ministério, tudo... Beleza, professor. Secretarias, municípios, ministério, tudo para que a gente possa fortalecer também o financiamento esportivo nacional para, assim, atender os demais entes. Temos estados que, graças a Deus, conseguem caminhar sozinhos e muito bem. Temos o estado do Paraná é um exemplo, o estado da Bahia é outro exemplo, o estado de Pernambuco, ali, com todas as dificuldades, também tem um bom recurso. Mas a grande maioria, principalmente os estados do norte, por isso que quando a gente vai olhar aqui os estados do norte, são todos lá embaixo. Em que seja ele de formação, de excelência, de esporte para toda a vida, mas eles sempre estão lá embaixo. Então, a gente precisa discutir isso, em especial, essa questão dos financiamentos, dos recursos, para que a gente possa cada vez mais avançar e buscar essa excelência esportiva, eu vou dizer assim, no âmbito do Brasil, que a gente precisa atender e chegar ali de fato e de direito, fortalecendo ainda mais programas como o PAR, fortalecendo ainda mais o Ministério do Esporte, fortalecendo ainda mais o CBC, o CBCP, todos os comitês, e sem esquecer principalmente da base de tudo, que são os estados e os municípios, que estão sempre ali na política direta e indiretamente também buscando, quando você não acha um atleta, você formou o cidadão. E aí, uma coisa que não bate na minha cabeça é que lendo assim, buscando informações, um dado recente, professor, me corrija se eu estiver errado, viu? Porque o senhor é um mestre em números. Um dado recente de que eu encontrei, inclusive ele está lá dentro dos artigos lá da Câmara, que a cada R$1 investido no esporte, R$1, se economiza R$8,59 na segurança pública e na saúde. Aí eu lhe pergunto, todo mundo chegou, o esporte é uma prioridade, mas o general falou aqui, quando houve o corte foi aonde? No PAR. Se chegar lá, em qualquer um canto, onde é que vai ter o corte?
no esporte, sempre vai ser no esporte. Mas o dado mostra que se você investir um pouquinho mais no esporte, você diminui a segurança pública, você diminui o atendimento, a compra do remédio, você diminui a questão de você ter uma superlotação num posto de saúde, numa UPA, num hospital regional, num hospital geral. Vou concluir, professor. Valeu. Eu achei que eu nem ia passar os 20 minutos, viu, professor? Mas eu me empolguei com o Márcio ali, eu estou seguindo, viu? Mas estou no bronze. E eu disse a João, você fala muito, mas eu vou falar igual ele não, contar a história, senão eu me perco, viu? Nessa questão, o que eu quero dizer é isso, a gente precisa principalmente fortalecer o financiamento esportivo, para que a gente tenha ainda mais excelência, a gente possa buscar qualidade, trazendo lá a nossa formação esportiva, tá aqui, formação esportiva, excelência esportiva e o nosso esporte para a vida toda, que aí ele vai de uma competição, ele vai ao lazer, ele vai do estímulo, como por exemplo aqui, eu não sei se vocês conhecem o projeto do remo, que chama, denominado Remo do Peito, Mulheres Remadoras, dos Dragon Boats, que através do esporte elas buscaram a dignidade, vamos dizer assim, não vou dizer dignidade não, vou dizer buscaram a força de reviver através da descoberta de um câncer de mama, por exemplo. E são projetos baratos, fáceis de se executarem, e que a gente pode estar desenvolvendo através de todas as nossas esferas no esporte como um todo. Pessoal, eu costumo muito falar essa frase aqui, que o esporte tem o poder de transformar o mundo, do grande líder Nelson Mandela. Não sei se aqui eu acredito que a grande maioria já teve, mas ele transformou a África do Sul, depois de toda a possibilidade de preso, tal, aquela coisa toda, que se tornou o presidente, ele uniu o país através do esporte. Onde só iam brancos para um estádio assistir o rugby, né, o futebol, mas ele conseguiu unir todos através do esporte. Então é isso que a gente precisa fazer, nos unirmos para fortalecer ainda mais o nosso esporte, fortalecer ainda mais a política pública do esporte. Muito obrigado, uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês. Espero ter entregue aí com tranquilidade e clareza aqui o que a gente acredita dentro do Fórum Nacional dos Secretários e também nessa linha de pensamento. Obrigado, professor. Obrigado, Cezinha. Eu ia pedir até o favor, como estamos em casa, isso, de passar o microfone e o passador para o Dilson, né? E antes de passar a palavra para o Dilson, pessoal, tem o QR Code, a gente tem algumas perguntas aqui, na verdade eu vi só uma, mas se vocês puderem ir adiantando já para os palestrantes que já fizeram a sua exposição, eu agradeço. Dilson, sempre que eu vou falar do Dilson, falar o Dilson da Paraná Esporte, né? Que a gente já se conhece acho que há uns 30 anos, né? Mas também a gente teve a honra de ter ele como aluno de mestrado, doutorado do professor Vanderlei, e só para passar a mensagem que nem sempre quem vem estudar na academia quer ser professor universitário, mas quer aprimorar e desenvolver aquilo que ele faz no dia a dia. Acho que o Dilson é um exemplo disso aí. Então, Dilson, obrigado, fica à vontade. Obrigado, professor Fernando, obrigado pelas palavras. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui na nossa casa, a Universidade Federal do Paraná, onde fiz as minhas pós-graduações, né? Então me sinto muito em casa, entre amigos dessa universidade, onde aprendi muito, né? Um prazer estar nesse painel com os nossos parceiros aqui. Agradeço ao professor Fernando pelo convite, secretária nacional, boa tarde, um prazer estar aqui compartilhando desse momento com o Ministério do Esporte, e ao cumprimentá-los, cumprimento toda a plateia. Quero dizer que cumprimentos em nome do nosso secretário Hélio Virbisky, secretário de Estado do Esporte, que mediante outros compromissos não pôde estar presente, e represento aqui uma diretoria de fomento e promoção do esporte, que é representada aqui pelo Clésio Prado, que está conosco, né? E a equipe Joselene Dourado, que estão conosco aqui, também a Débora, que é da secretaria, mas não faz parte necessariamente da nossa equipe, é do Centro de Memória do Esporte Paranaense. Iniciamos a nossa fala, Cezinha, talvez aproveitando o encerramento da sua, transformando pessoas, formando vencedores, né? Nelson Mandela, a gente pegou lá ao finalzinho, o poder de transformação do esporte, que mais do que um slogan, né, é um conceito. Então existe um propósito aqui, esse propósito foi construído a partir de reuniões internas, reuniões feitas com a comunidade esportiva,
quando identificamos nos nossos planejamentos estratégicos a razão de existir dessa secretaria, transformar pessoas e formar vencedores. Então, se não encontrarmos um atleta, estaremos formando cidadãos. Então, aqui tem propósito, né? Muito mais do que simplesmente um conceito. Eu dividi a minha fala num curto espaço de tempo em 4 partes, o que é um desafio, né? Talvez eu tenha mais slide do que o tempo que a gente tem, mas eu vou dar uma acelerada aqui. Primeiro, a nossa premissa, né? O ponto de partida. E vou apresentar, então, em que nos ancoramos para pensar a política esportiva do Paraná, né? E falar um pouquinho